Boa noite, pessoal. Obrigado. Estou feliz que vocês estão aí. Na verdade, já faz algumas semanas que eu estava no meu TikTok e apareceu um meme e que eu achei muito demais. Esse meme. Eu não sei se vocês já ouviram, vou fazer uma enquete aqui para saber se eu continuo falando ou se eu mudo todo o tema do que eu ia falar. Mas quem aqui conhece aquele meme chamado Attenzione Pickpocket? Quem conhece? Tá, a maioria das pessoas conhece, glória a Deus por isso. Para você que vive numa bolha, para você que não entra na internet, eu vou explicar para você. Há um tempo atrás, uma italiana, ela ficou muito famosa na internet, filmando pessoas na Itália, que são pessoas que roubam as coisas dos turistas. Inclusive, até uma página, antigamente era no Facebook, daí eles acabaram migrando para o TikTok, é onde essa pessoa ela observa o que está acontecendo, e ela olha alguém que vai assaltar, e ela filma, e começa a gritar assim, Attenzione pickpocket, e sai berrando por aí, e o ladrão fica meio desconcertado e sai correndo. Inclusive, eu acho que a página é Turistas Não Distraídos, alguma coisa assim. Por quê? Qual é a intenção? É que ela pudesse avisar as pessoas e os turistas que ficam viajando na maionese, eles ficam presentes ali e prestam atenção para não ser roubado, porque essas pessoas que normalmente roubam, né, elas são bem disfarçadas, então você nem percebe que você foi roubado, então ela fica gritando, tanto que fizeram um remix da música, do meme dela e tal, e até eu acho que ela proibiu de você usar o áudio dela no TikTok, porque ela até falou uma coisa que eu achei muito interessante, ela falou assim, eu não faço esse tipo de coisa para ser um meme na internet, mas na verdade a minha intenção é ajudar os turistas e ajudar as pessoas a prestarem atenção no que está acontecendo. Daí quando aquilo falou, eu li aquilo, eu falei, caraca, quantas vezes dentro do meio cristão isso acontece, e ao invés da gente prestar atenção e usar aquilo para aprender, a gente acaba virando um meme, ou muitas vezes a gente não acaba dando muita importância para aquilo, ou muitas vezes a gente ouve algumas expressões na Bíblia, a gente ouve algumas coisas e a gente pega aquilo como uma verdade e a gente não confere. E a gente acredita tanto naquilo que a gente vive a nossa vida e muitas vezes a gente ensina para outras pessoas. Isso foi uma das coisas assim que mais me chamou a atenção quando eu fui para o seminário, de aprender algumas coisas. Na verdade, assim, eu digo até que é reaprender algumas coisas, porque muitas vezes as pessoas me ensinavam e eu simplesmente levava aquilo como uma verdade e ia para frente e continuava vivendo minha vida. Quantas vezes a gente faz isso? E daí eu pergunto para você uma coisa, quantas vezes você já ouviu e até mesmo já falou para as pessoas, para outras pessoas, o seguinte, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o melhor, a gente fala que está escrito na Bíblia, e que Jesus falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu vim contar uma coisa para você hoje. Assim como a minha amiga italiana falou, Attenzione pickpocket, eu venho dizer uma coisa para você. Atenção, porque Satanás não veio para roubar, para matar e nem para destruir. E hoje a gente vai falar sobre isso, mas antes quero pedir para você fechar seus olhos, para a gente orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento especial que a gente está aqui, ó Pai, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, que nós possamos absorver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e a gente possa sair daqui mais parecido com o Senhor, a gente possa sair daqui mais apaixonado pelo Senhor, a gente possa sair daqui com essa sede, com essa vontade de
nos aprofundarmos na palavra do Senhor, para que a gente possa aproveitar as maravilhas daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que nada venha tirar a nossa atenção, nem pensamento, nem qualquer outra situação, e que esses próximos minutos a gente possa estar completamente atentos para aquilo que o Senhor tem para falar com a gente nessa noite, ó Pai. Usa a minha vida, que não seja eu falando aqui, mas seja o Teu Espírito através da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Gente, sabe uma coisa que é interessante? Você já parou para pensar por que quando nós estamos na igreja, o pastor vira para você e fala assim: abram suas Bíblias. Eu não sei se você sabe, mas isso não é quando a igreja começou, né, principalmente mais para cá, não a igreja bíblica, né, da Bíblia ali, porque ali, até então, não, quando a igreja começou, não, a palavra de Deus não estava totalmente escrita. Mas há um tempo atrás, não era comum as pessoas abrirem a Bíblia quando elas estavam aqui reunidas. Vinha uma pessoa, um pastor, um padre, e ele falava a palavra de Deus e as pessoas ouviam e iam embora. E por causa da reforma e de todo esse movimento, começou-se a gerar um hábito de nós abrirmos a nossa Bíblia enquanto o pastor está pregando. Sabe por quê? Para que você possa ler e confirmar aquilo que está sendo falado. Então a gente não acompanha a Bíblia só por acompanhar. A gente acompanha, né, no caso vocês acompanham a Bíblia, enquanto alguém está aqui falando, justamente para isso, para que você possa entender e falar assim: o que este cara que está falando aí na frente está falando faz sentido. Ele não está inventando, porque eu estou lendo aqui, estou acompanhando o texto e está fazendo sentido aquilo. É exatamente por isso que acontece, para que você possa aprender e você possa observar: será que o que ele está ensinando é isso mesmo? Será que é isso mesmo que está escrito na Bíblia? Eu, por exemplo, você talvez não tenha prestado atenção na minha oração, porque você ficou indignado com a informação que eu dei para você. Porque Satanás não veio para roubar, matar e destruir. E eu posso provar que você tem falado isso. Eu já pensei isso em algum tempo atrás. Por quê? Porque alguém um dia falou e a gente falou, mas quando a gente vai olhar, as coisas mudam. E é exatamente isso que eu quero conversar com você nesta noite. Eu quero que você entenda um pouco todo o contexto disso e por que o diabo não veio matar, roubar e destruir. E por que as pessoas confundem o texto bíblico. É porque não está lendo direito. Então nós vamos estudar. E para isso, eu quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês lá em João, no capítulo 10, no versículo 10. Então é João 10, 10, muito fácil de você achar. João capítulo 10, versículo 10. Amém? Misericórdia, né? João capítulo 10, versículo 10. Achou aí? Amém ou misericórdia? Olha lá, o que diz João capítulo 10, versículo 10? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Ué, você falou para mim que Jesus não disse isso, mas a gente acabou de ler um texto onde Jesus está dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E quem está dizendo isso, dependendo da versão que você está lendo na sua Bíblia, ela provavelmente está em vermelho. Por quê? Não sei se você sabe, mas as Bíblias que tem a versão em vermelho, é toda vez que é Jesus que está falando. Por isso que fica em vermelho, para que você possa sempre saber. Então, dependendo da sua versão, você deve estar vendo. E daí você me pergunta, por que as pessoas confundem esse texto? E é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o contexto é muito importante sempre.
Nós precisamos olhar sempre o contexto onde está, para que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, tudo isso, por que Jesus está falando isso? Jesus de fato falou isso, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Por que está acontecendo isso? E nós vamos entender. Tudo começa com um cego. Olha só que interessante. Toda essa discussão começa por causa de um cego. Então, vamos lá e vamos entender o que aconteceu. Para isso, eu quero pedir que você volte um capítulo. Vá para o capítulo 9. E nós vamos ler os versículos 1 e 2, para que você possa entender o que está acontecendo. Certo? Vamos lá, voltou um capítulo bem rápido, né? Então vamos lá. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego assim? Então Jesus respondeu: nem ele, nem os pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Vamos continuar lendo até o 5. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Gente, então o que estava acontecendo aqui para você que pescou aí e não entendeu? Jesus estava lá com os seus discípulos e eles encontraram um cego. E antigamente as pessoas elas achavam que por causa do pecado delas, elas nasciam cegas, elas tinham alguma dificuldade. Então os discípulos fazem essa pergunta para Jesus: quem que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E Jesus responde dizendo que nenhum deles pecou. Aquilo aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Olha que interessante, aquele cara, aquele cego que nasceu cego, ele nasceu daquele jeito para que naquele momento Jesus pudesse ter aquela conversa que ele estava tendo ali. E Jesus pudesse mostrar o poder de Deus naquele instante. Então, gente, este é o contexto que estava rolando aquela conversa. E Jesus, se você continuar lendo o texto, Jesus ele cura esse cego. Então, a pergunta que os discípulos estavam fazendo, ela estava baseada na crença que a enfermidade física tinha a ver com o pecado. E Jesus foi lá e disse totalmente ao contrário. Por quê? Porque naquele momento, aquela doença, aquela circunstância era para que o nome de Deus fosse glorificado. E olha que interessante, já provou a pensar que aquele cara nasceu cego para que hoje a gente pudesse ter essa conversa? Há muito tempo atrás? Então muitas vezes a gente não entende por que a gente sofre. E muitas vezes a gente acha sempre que tem um motivo: eu fiz alguma coisa errada, ou não. Pode ser, mas pode ser que não. Então a gente precisa sempre buscar a Deus para tentar entender. Certo? Vamos continuar. Logo depois que aquele homem foi curado, o que acontece quando tinha uma cura? Fofoca, né? Todo mundo sai conversando em volta, todo mundo sai para lá, para cá, e papo vai, papo vem, e chega a um ponto importante. Alguns religiosos, que eram os fariseus, eles eram conhecidos como os mestres da lei. Como que eu posso dizer assim? Os fariseus naquela época eram tipo os pastores hoje. Eles tinham que estudar a Bíblia, que não era totalmente, né? Eles estudavam as escrituras, e eles levavam o povo, eles ensinavam o povo sobre aquilo, porque não tinha uma Bíblia para cada um, que nem a gente tem agora. Então, a única forma de você saber sobre Deus, sobre o que estava acontecendo, era você ir até a sinagoga, e daí os fariseus ensinavam. Então, os fariseus eram tipo os pastores de hoje em dia, para que você possa me acompanhar e você possa entender. O que aconteceu? Os fariseus ficaram sabendo dessa cura, e eles começaram a questionar sobre se aquela cura era verdadeira ou não. Então, eles, na mente cega, entendeu? Trocadilho? Na mente cega dos fariseus,
Era impossível aceitar que aquele homem tivesse sido curado por alguém. E essa cura foi feita no sábado. O sábado era muito sagrado para eles. Não se podia fazer coisas no sábado. Não podia fazer nenhum tipo de trabalho. E você curar alguém, você está fazendo algum trabalho. Então era impossível você curar alguém no dia de sábado. Então essa era a discussão e esse era o ambiente que Jesus estava vivendo. Os discípulos tinham acabado, as pessoas tinham acabado de ver um milagre, e de repente os líderes religiosos, que eram aquelas pessoas que deveriam levar as pessoas para Jesus, porque era o Messias e o Salvador, elas estavam fazendo ao contrário. Elas estavam levando as pessoas, falando: gente, esse cara não existe, esse cara é de mentira, é falso o que ele está fazendo, porque ninguém cura no sábado. Um teólogo diz o seguinte a respeito dessa situação: um bom trabalho foi manifestamente feito a um companheiro indefeso. Uma terrível enfermidade corporal foi removida. Você já foi no oftalmo, e daí ele pinga aquele colírio, que tu fica cego o resto do dia, que é muito ruim de enxergar? Imagine aquilo de sempre, desde sempre. É muito ruim. O que aconteceu naquele momento, o que Jesus fez com aquele homem, foi libertar ele de uma enfermidade terrível, de você não conseguir enxergar. Porque pensa, hoje nós temos muitas tecnologias, mas naquela época não tinha tanta facilidade, né? Não tinha aqueles caminhos que é para pessoas cegas, não tinha aquele pauzinho que o pessoal usa. Então a dificuldade ali era muito grande, e o que Jesus fez foi salvar, foi libertar. Uma terrível enfermidade corporal foi removida. Um poderoso ato de misericórdia tinha sido realizado naquele momento. Mas aqueles líderes religiosos, eles não conseguiam enxergar a beleza daquela cura. Aquele ato, inclusive eles chamavam que aquilo ali era uma violação do mandamento de Deus. Então como que uma pessoa vinda de Deus poderia violar? E o capítulo 9, ele termina com uma advertência que Jesus dá para esses fariseus. Por causa que eles eram cegos espiritualmente, porque eles se recusavam a reconhecer ele como um ungido enviado de Deus. Olha lá no versículo 39. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, esse era o clima que estava acontecendo ali naquela região. É aquilo que estava pairando sobre isso, esse climão, essa torta de climão que estava acontecendo entre Jesus, os fariseus, os discípulos estavam ali vendo, tentando entender o que estava acontecendo. Então, esse é o contexto que a gente entra no capítulo 10. Essa é a realidade que estava ali. É isso que tinha acabado de acontecer. Quando os fariseus, eles não conseguiram amedrontar aquele cego, porque o que eles fizeram? Não dá para ir com Jesus, o que eu faço? Eu vou no cego e faço: você está mentindo, você está enganando. Não, é falso o que está acontecendo. E aquele cego viveu aquilo, ele estava enxergando agora de verdade. Então, os fariseus não estavam conseguindo, porque a missão que os fariseus tinham era estragar aquilo que Jesus estava fazendo. Enquanto Jesus estava avançando com o reino,
os fariseus estavam trazendo para trás e falou assim: não, não é ele, não, vocês são. Então tudo que eu posso fazer, se você ler os evangelhos, você vai perceber várias ações dos fariseus contra aquilo que estava acontecendo. E tanto que os fariseus, eles expulsaram o cego da sinagoga. Hoje, para a gente, talvez isso não faça muito sentido. Porque, vai ser expulso da igreja e vou para outra igreja. Mas naquela época, você ser expulso da sinagoga, você ser expulso de alguma comunidade da fé, era uma coisa além de você simplesmente não poder conversar com as pessoas ali. Você ser expulso da comunidade da fé é você ser completamente privado de você participar da bênção espiritual. Você não poderia aprender mais sobre Deus, mais sobre as Escrituras. E isso era algo que era extremamente importante para um judeu. Então, quando aqueles fariseus falam assim: viu, você não vai vir para cá porque você está mentindo e está enganando, e expulsa, era uma coisa horrível de acontecer. As pessoas se sentiam muito mal quando elas eram expulsas disso, ainda mais sendo expulso por uma coisa que a pessoa não fez. E daí você me pergunta: Guilherme, você está contando tudo isso para mim, mas quem que é o ladrão de João 10:10? Porque se a gente voltar e ler o texto, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão que Jesus está falando? E se você ler o texto, você vai perceber o que está acontecendo. Então, pensa assim, olha o que acabou de acontecer. Olha a conversa que Jesus teve com o fariseu, no capítulo anterior. Quando você entra nesse novo capítulo, a gente já tem algumas pistas de quem seria esse ladrão. Certo? Então Jesus é top, tá, gente? Jesus é o cara. Eles tinham assim, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a olhar, você fala assim: cara, Jesus, ele sabia como chegar nas pessoas. Jesus, ele sabia como aplicar exatamente aquilo. Jesus é top, sensacional, fantástico. Sou fã de Jesus. Certo? Então, o que acontece? Vamos voltar um pouquinho, para vocês poderem entender. Então, eu não sei se tem título a parte de vocês. O capítulo 10 começa: Pastor e o seu rebanho. Acho que é isso, né? Quem tem título, tem alguns que não tem título, mas o título é O Pastor e o seu rebanho. Olha que interessante. Hoje em dia, quando a gente está conversando aqui, por exemplo, no começo, eu falei de uma coisa para você, tipo assim, TikTok, meme, é uma coisa que você sabe, né? Mas eu vou dizer para você, se eu escrever isso que eu falei hoje, daqui uns 300 anos, então vou chutar mais, daqui uns 1000 anos, alguém vai ler esse texto. Vamos supor que o meu texto aqui que eu falei hoje sobreviva até 1000 anos. A pessoa vai olhar e vai assim: TikTok? Meme? O que é isso? Não faz muito sentido. Então o que a pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que descobrir o que era um TikTok e vai ter que descobrir o que era um meme. Para ela poder, agora eu entendi que está falando de ladrão que rouba, está avisando. Gente, é exatamente isso que a gente tem que fazer com a Bíblia. Jesus, quando estava conversando com aquelas pessoas, ele queria que as pessoas entendessem. Então o que ele fez? Ele usa um exemplo que as pessoas entendam, para daí fazer sentido. Então, o que Jesus faz? Ele usa uma figura que estava muito presente nos tempos do primeiro século. O rebanho de ovelhas era uma coisa muito comum, gente. Cuidar de ovelha é que nem ir para a escola hoje. Todo mundo vai. Todo mundo sabia. Era uma coisa assim, que nem TikTok, todo mundo sabe o que é.
mesma coisa. Cuidar de ovelhas era uma coisa muito comum, era uma coisa muito real para eles. Tanto que a gente sabe, né? Rei Davi foi cuidador de ovelhas, e mais muitas outras pessoas que foram encontradas nessa situação. Então era uma profissão comum. E a gente tem que pensar que Israel não era uma superpotência, por exemplo, como Babilônia, como o Egito, como muitas outras potências ali naquela região. Israel não era tão desenvolvido assim. Então, era mais comum ir lá e ter o cuidador de ovelhas, e ter o pastor das ovelhas. Então, esse era uma coisa normal, era um estilo de vida para aquele pessoal. Então, o que acontece? O aprisco, sabe o que é o aprisco? Aula de geografia aqui hoje, hein, galerinha? Geografia, biologia, veterinária. Então, assim, o aprisco era um lugar onde ficavam as ovelhas, certo? Como se fosse uma fazendinha. E na fazendinha, você tem que marcar o que é seu, né? Então tinha o aprisco, que era um negócio redondo, quadrado, sei lá o que era. E tinha uma portinha. Então o que acontece? O pastor entra pela porta, não pula, né? Por quê? Porque ele tem a chave. Então ele tem a porta. Então quando ele queria cuidar das suas ovelhas, ele abria e ia. Uma coisa interessante, as ovelhas, elas marcavam muito a voz do seu pastor, porque tinha alguns apriscos que ficavam 2 grupos de ovelha, 3 grupos de ovelha, por exemplo, de vários pastores. Então, eu tinha minhas ovelhas, eu chegava e falava assim, galerinha, vamos! E daí as minhas ovelhas que conheciam minha voz, viravam e ó, ia até mim. As outras ovelhas que não me conheciam, não ia até mim. Essa era a realidade do povo. Então, quando Jesus ele pega e fala assim, o pastor e o seu rebanho, ele está dando um exemplo que as pessoas eram comuns ali. Certo? Então tinha o acesso, e se alguém deseja roubar alguma coisa, o que a pessoa tinha que fazer? Abrir a porta e entrava? Não. Se eu vou roubar, o que faz? A pessoa vai lá e ó, pula o aprisco e rouba o que ele tem para roubar, engana, pega ali e tal. Essa era a realidade, porque ladrão não entra pela porta, a menos que ele vai lá e arrombe a porta. Sabe, mas não tinha por que você ficar arrombando a porta, sendo que era só você pular Estou esquecendo o nome, como que chama aqui? A cerca, obrigado. E era a cerca, certo? Então tinha que subir, e senão todo mundo ia ver, né? Porque normalmente fica ali na porta, então você tem que ir escondidinho no muro ali, na cerquinha e pular. Essa era a realidade, certo? Então, além de Jesus pegar e fazer isso, usar o exemplo das ovelhas, do pastoreio, do aprisco, é isso que fala? Isso, aprisco. O que ele faz? Ele quer ensinar os seus discípulos, ele quer ensinar as pessoas acerca de uma verdade do reino de Deus. O Senhor Jesus, quando ele se aproxima da imagem do rebanho de ovelhas, ele está resgatando uma profecia do Antigo Testamento. Então, pensa assim, todo mundo que estava vivendo com Jesus ali, os judeus, eles liam as Escrituras, e fazia sentido essa reflexão sobre as ovelhas. Então ele queria trazer aquilo. Por exemplo, Israel, na palavra de Deus, é o aprisco de Deus. Israel é o aprisco de Deus. Então, se Jesus é o pastor, Israel é as ovelhas. Beleza? Entendeu como está funcionando aqui? Está pegando aqui, ó, o negócio. O povo acha que ser crente é não ter que pensar. Mas daí você começa a ler, Jesus quer que você pense, Jesus quer que você faça as ligações. Então o que acontece? Israel era o aprisco de Deus e o seu rebanho particular. E daí eu vou contar uma coisa para você. Os líderes religiosos eram quem? Os pastores. Obrigado, galera, vocês estão comigo, parabéns. Os líderes religiosos eram os pastores que cuidavam das ovelhas. E Jesus era o pastor mais top de todos. Por isso que fala, né? Os irmãos aqui, nós somos ovelhas de Cristo, né? Por isso que tem aquela música, né? Que deixa as 99 só para me encontrar. Entendeu? É por causa disso.
tá? A pessoa não inventou assim, vamos falar das 99 e vai pegar a outra ovelha perdida, nós somos a ovelha perdida e tal. Por quê? Porque fazia sentido para aquelas pessoas. Então, os líderes religiosos, eles tinham a missão de cuidar das ovelhas. E acontece até hoje, tá, gente? Nós somos o aprisco de Deus, nós somos o povo de Deus, e os pastores são as pessoas que são chamadas para pastorear. Pastor Arthur, pastor Guilherme, pastor Marcos Vinícius, pastor Rômulo. Eles têm a missão de pastorear este aprisco aqui, que faz parte de todo um aprisco de Deus. Sacou? Estão me acompanhando? Diga, parabéns, Guilherme, você está me acompanhando. Que animadaço vocês, pelo amor de Deus. Estou aqui, suando. Vamos lá. Entendendo isso, o que os fariseus fizeram? Eles trataram o cego, no capítulo anterior, como que havia sido curado de uma forma áspera e insensível. Os levitas, que eram esses... O que você espera de um pastor, gente? Que ele ligue para você, que ele mande mensagem do seu aniversário, que ele se importe com você. Não é isso que a gente espera? Que quando o pastor não faz, nossa, nem me ligou, nem me deu oi na igreja. Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque é isso que espera-se de um pastor, de alguém, de um líder religioso. Eles deviam servir espiritualmente o povo. Mas aqueles líderes religiosos estavam desobedecendo a Deus. Então Jesus, ele declara que eles são os ladrões. Entendeu? Sacou? E eles são os ladrões, porque assim, se você ler o capítulo inteiro, em nenhum momento Jesus fala sobre Satanás, sobre o inimigo. Jesus não fala em nenhum momento disso. Então, não faz sentido a gente falar colocar esse versículo para dizer que é Satanás. Por quê? Porque tem um contexto, os pastores. Vamos continuar aqui. Como representantes do povo diante de Deus, e a boca de Deus diante do povo, os líderes religiosos, a casta sacerdotal, estou muito chique, olha isso. Ou seja, o grupinho que deveria ser o pastor, tá? Para vocês entenderem melhor, estava corrompida. Eles, ao invés de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer, eles estavam fazendo coisas ao contrário. E quando eles foram colocados diante de Cristo, o que eles fizeram? Eles rejeitaram o seu chamado e o seu ministério. Por quê? Porque aqueles homens, eles foram chamados por Deus para preparar o povo, para cuidar do povo, para estar próximo do povo, para fazer com que as pessoas entendessem quem Jesus era. E eles estavam fazendo o quê? O oposto daquilo. Então, são os líderes religiosos que Jesus tem em mente quando ele fala: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para dar vida, uma vida plena, que satisfaz. Jesus se coloca como sendo fonte de toda a bênção espiritual, de toda a vida. Somente em Cristo, olha que interessante, somente em Cristo os líderes religiosos de Israel encontrariam a verdade, a verdadeira vida. Mas quando eles rejeitam isso, eles estavam trazendo a morte, destruindo o rebanho, que Deus deveria ter colocado eles debaixo dos seus cuidados. E eu vou dizer uma coisa para você: o alerta de Jesus daquela época serve para nós ainda hoje. Essa é a nossa missão, porque hoje você está sentado ali, e eu vou estender esse chamado de liderança, não só para os pastores, mas para todo e qualquer tipo de liderança dentro da igreja. Nós que somos líderes, nós somos chamados por Deus para levar o povo para mais perto de Jesus, não para mais longe. É isso que Jesus está falando. Que aqueles líderes que levam as suas ovelhas para mais longe de Jesus são como ladrão, que vem para matar,
roubar e destruir. Esse é o objetivo do ladrão. Olha que interessante. O ladrão é aquele que olha o rebanho com interesse próprio. O ladrão, ele pensa só nele mesmo. Ele pula o muro, mas ele não se sujeita à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente se sujeita à vontade de Deus, a gente entra pela porta. Sabe que filme americano? Que o adolescente rebelde, a gente acha super lindo, pega e sai pela janela para fazer alguma coisa errada, para ver uma crush, um crush, e faz um monte de coisa. Sabe por que ele sai pela janela? Porque ele não se sujeita à liderança da sua própria casa. E é isso que Jesus está falando aqui. Esse é o ladrão. Porque a pessoa que entra pela porta, ela se sujeita à liderança de quem está ali, de quem está no comando. E é exatamente isso que acontece. Eles não se sujeitavam à autoridade de Cristo. Eles não têm cuidado com as ovelhas. Sabe por quê? Porque quando a coisa fica ruim, eles fazem o quê? Vai embora. Quando dá bode, chega, ovelha, bode. Então assim, quando dá ruim, o que acontece? Os caras, vaza. Sabe a mulher falando pickpocket e os ladrões tudo vazando? Aí, Quando a mulher grita, o ladrão não fica falando assim, aí gente, calma aí, estou tentando sustentar minha família aqui. O que os caras fazem? Vaza, sai correndo. É isso que o ladrão faz. O ladrão sai correndo e muitas vezes nós temos líderes que fazem exatamente isso. E eu estou falando assim, mas Guilherme, eu não sou líder. Ei, calma, você não sabe? Acabou sua vida já? Todos nós temos que saber, porque quando a gente está do outro lado, quando a gente é liderado, a gente entende a posição do líder. Eu lembro hoje quando eu estava em missões, e eu já era líder antes de ir para a missão, mas na hora que eu cheguei lá, eu não era ninguém na fila do pão, né? Então eu tinha que obedecer. E muitas coisas eu entendia por ter sido experiente. Então assim, hoje você não é líder, mas amanhã você pode estar responsável por alguma área aqui da igreja. Deus pode estar chamando você para ser líder em alguma área. E não necessariamente líder de louvor, pastor, mas às vezes você pode ser o líder da recepção. Às vezes você pode ser a pessoa que é responsável em fazer o PG acontecer. Você também é um líder. Então nós temos que aprender a observar isso. Quando o lobo aparece, o ladrão foge. E daí a pergunta vem, é errado falar que o ladrão é o diabo? Sim, é errado, tá gente? Vocês não entenderam ainda? Vou falar para vocês. Sim, é errado. Sabe por quê? Porque isso é você olhar a palavra de Deus e interpretar uma coisa que não existe. Quando a gente olha para os termos de interpretação bíblica, de olhar o texto, onde que está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir? João 10:10, então a gente vai ler, eu vou falar, cara, aqui não está falando que é. Aqui está falando que o ladrão. E quem que é esse ladrão? Os líderes religiosos. Quando você começa a ler o capítulo inteiro, e na verdade você começa a ler o capítulo anterior e vai para esse. Então, biblicamente falando, interpretação bíblica, é extremamente errado a gente olhar para esse texto e afirmar que o diabo veio para matar, roubar e destruir, porque Jesus nunca disse isso. Nesse texto. A gente pode olhar outras circunstâncias e tentar entender aquilo que o inimigo vem. E a gente pode dizer que o inimigo veio, ele quer destruir a nossa vida, ele quer roubar os benefícios que a gente tem de Deus, mas o que a gente não pode fazer é usar esse texto para embasar essa nossa ideia. Porque esse texto não tem nada a ver com aquilo que Jesus está falando. Todo o contexto daqui aponta para a decadência espiritual dos líderes religiosos e para a rejeição da autoridade de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que
Quando você rejeita a autoridade de Jesus Cristo, quando você não se submete, você entra no povo de Deus para roubar, matar e destruir. Então eu vou dizer uma coisa para nós aqui. Todos nós podemos ser esse ladrão. Toda vez que a gente está no meio, principalmente quando a gente é algum líder. Então o que a gente precisa pensar e aplicar. Olha como muda de figura, né? Não é mais o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas dependendo da nossa atitude, somos nós. Falei nós para dar aquela quebradinha, que ficou pesado o clima, né? Puxa, agora eu que vim. Então, quando a gente ouve, melhor ainda, Deus pode estar usando a minha vida hoje para ser aquela mulher italiana do TikTok, para alertar você. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ver exatamente aquilo que está sendo falado. Porque quando a gente lê a palavra e, por exemplo, você é confrontado na escola, quando um amigo seu, um amiguinho seu, uma amiga sua fala assim, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você fala assim, não. Qual é o texto que você está dizendo isso? Como que você concluiu isso? E dali pode surgir um interesse e a pessoa, seu amigo, fala assim, nossa, que interessante, nunca tinha pensado nisso. Porque muitas vezes a gente é levado por ideias, a gente é levado por movimentos, e a gente começa a achar aquilo tudo bem. A gente começa a achar algumas posições políticas, a gente começa a achar algumas posições sociais, e diz, mas Jesus é amor. Nossa, mas Deus é um Deus de paz e perdão. Sim, isso é verdade. Mas Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de regras. E nós, como cristãos verdadeiros, nós precisamos correr atrás disso. Nós precisamos buscar. Então, o meu desejo essa noite é que você saia daqui motivado para você estudar a palavra e ler antes de você falar alguma coisa, antes de você ensinar alguma coisa, antes de você ajudar algum amigo, alguma amiga. Jesus quer ter um relacionamento com você. Jesus quer que você experimente e você olhe as maravilhas da palavra dele. E é através desse tipo de relação que nós podemos nos tornar a mocinha que fala, attenzione, pickpocket. Nós podemos sair anunciando, falando assim, gente, não, isso está errado. Não é assim que vocês pensam. Vou dizer para vocês o que está acontecendo. Só que a gente como que aquela mulher sabia, ela sabe que é um ladrão? Porque ela estuda, porque ela observou, porque ela viu. Como que nós sabemos o que vem de Deus ou não vem de Deus? Quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente busca. E é assim que a gente sabe. Então que você possa sair daqui essa noite motivado para estudar mais a palavra e tentar saber mais. Nossa, o que me ensinaram errado, que eu vou aprender certo agora. E eu vou ler a palavra de Deus. E quando alguém vier aqui em cima, abra a sua Bíblia também, leia também. Se você tem alguma dúvida, procure a pessoa que está aqui na frente e fala assim, você falou aquilo, mas assim, eu li e não entendi direito. Você pode me explicar melhor o que está acontecendo? Viu, você não disse isso. Tanto o versículo que a gente inventa, que na verdade é só um ditado popular, e a gente acha que está na Bíblia. Tem muito por aí. Então que você possa sair daqui dessa noite motivado a buscar, porque, como a gente cantou aqui, né? O nosso alvo é Cristo. E a gente vai avançar e vai crescer
Como que a gente faz isso? Lendo a palavra de Deus, estudando, buscando, nos reunindo no PG, vindo aqui de sábado, vindo aos domingos. Felipe é meu ajudante de domingo. Toda vez que eu falo alguma coisa, ele fala, não é assim, não é assado, vamos confirmar. Felipe sempre confirma. E todos nós temos que ser assim. A gente tem que confirmar, nossa, o que ele está falando mesmo é verdade? Então vamos ler. Aonde que está isso na Bíblia? Qual é o versículo que você está usando? Essa é a nossa missão. E que a gente possa viver com esse desejo de querer buscar a palavra de Deus e entender. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão. Muito obrigado porque a gente pôde estudar a sua palavra e entender a verdade, a verdadeira palavra do Senhor, ó Deus. Que isso que a gente estudou aqui nessa noite possa ser como um impulso, possa nos levar a querer estudar a palavra de Deus, a querer nos mover para mais perto do Senhor, ó Deus. E nós possamos ser anunciantes verdadeiros da Tua palavra, e não simplesmente só reprodutor de alguma coisa que a gente ouviu, mas que a gente foi buscar e a gente entendeu. Levanta aqui, Deus, em nome de Jesus, cristãos verdadeiros, que conhecem a Tua palavra verdadeiramente, e nós sabemos que nós precisamos pedir isso para o Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo de estudar a Tua palavra, de poder ser anunciantes da Tua palavra, e que não sejamos jamais como esses ladrões, como esses líderes religiosos que só buscavam o seu próprio interesse, mas que buscam o interesse da comunidade, e melhor ainda, buscam o interesse do Senhor, ó Pai. Nos faça mais parecido a cada dia com o Senhor, ó Pai. Que os seus olhos, que os nossos olhos possam se abrir às verdades da Tua palavra, Deus, e nós possamos enxergar verdadeiramente quem é o Senhor. Usa-nos a cada dia, e levante aqui, ó Deus, líderes com os olhos abertos, não como aqueles líderes religiosos que estavam cegos espiritualmente, ó Pai, mas levanta aqui uma geração de líderes com os olhos abertos, focados somente no Senhor. Em nome de Jesus, amém.